Oi, gente, tudo certo? Bem, você obviamente já me conhece. Se você tá nesse canal, você já me conhece. Mas se você não me conhece, eu sou o Cross the Hedgehog, ou Cross the Gacha Fighter, como tá aí no canal. E hoje eu não tô aqui pra falar de Guerreiros Supremos, eu não tô aqui pra falar sobre nada. Eu tô aqui pra só um assunto: Dragon Ball Sonic. Esse projeto que eu iniciei há mais ou menos um mês. E eu tô aqui hoje para falar sobre esse projeto. Primeiramente, antes de falar sobre esse projeto, eu quero agradecer a todo mundo que tá apoiando esse projeto. É sério. E obrigado também por compartilhar, para quem compartilhou o post do projeto. Obrigado, galera. Vocês são incríveis. Obrigado por apoiarem esse projeto. Bem, para começar, como que eu tive a ideia de fazer esse projeto? Vamos lá. Eu já falei no primeiro post sobre o projeto. No primeiro. Que foi lá como eu tive a ideia. Mas pra quem não sabe ainda, foi assim. Eu tava escutando a intro de Dragon Ball Daima. Até que depois de eu acabar de escutar essa intro, eu tava vendo alguns vídeos aqui no YouTube. Até que eu me deparei com um vídeo do Sempre Sonic. E esse vídeo era esse daí. Sim, esse aí que tá aparecendo na tela. É uma ideia de um jogo sobre Dragon Ball com Sonic. Dragon Ball com Sonic. Como seria um jogo. E eu já tive essa ideia há alguns anos atrás, mas eu nunca, sei lá, quis tocar nela, nunca. Aí vendo essa ideia, eu achei até que interessante. Mas eu não liguei muito pra isso. Mas aí, depois de um tempo, meio que um estalo tomou na minha cabeça e eu tive uma ideia de fazer isso. Uma ideia de fazer uma série animada de sprite de Dragon Ball com Sonic. E foi assim que eu tive a ideia. Mas como vocês sabem, quando eu tive essa ideia, eu tava bem ocupado. Por causa que eu tava ocupado com Guerreiros Supremos, eu tava ocupado com a batalha do Gustavo Lewis contra o Cross. Então, era difícil. Era difícil não. É difícil tentar fazer. Então, eu deixei essa ideia de lado. Mas, depois, eu me lembrei dela, exatamente no mesmo dia. E eu perguntei, e eu meio que dei uma resumida. Eu dei ideias pro chat GPT para ele fazer uma história de Dragon Ball com Sonic. E o resultado, como vocês sabem, ele foi bom, mas no final foi horrível. É sério, eu não gostei muito do final. O chat GPT não sabe fazer muito bem uma história tão elaborada assim. Então, eu não podia fazer essa série. Então, eu não podia. Mas eu podia mais tarde, obviamente. O que eu obviamente vou fazer também. Eu não vou fazer ela agora. Aí eu perguntei pro meu amigo Kaito, Gacha Fighter, e eu falei pra ele: "Ô cara, você quer fazer aí uma história, uma série comigo?" Aí eu dei a ideia sobre isso. E ele fica encarregado no roteiro, eu fico encarregado nas animações. E foi assim que eu tive a ideia de fazer essa série. Mas, obviamente, não vai ser só eu e o Kaito que vai fazer. Tem mais produtores fazendo ela. E foi assim que eu fiz a história. Assim que eu tive a ideia de fazer esse projeto. É isso. E no ao todo, eu não sei nem quantos que são, mas até que é uma boa quantidade para fazer uma série de sprite. Por causa que não é necessário tanta gente, mas é até uma boa quantidade para fazer tipo coisas das próprias cenas em si e do próprio roteiro. Mas agora vamos falar um pouco sobre os personagens em si. Os personagens de Dragon Ball, olha, dando uma leve resumida, os personagens de Sonic vão para o universo de Dragon Ball. E os personagens que vão aparecer de Dragon Ball
eu acho, não vai ter tantos sprites assim pra colocar todo mundo. Então vai ser, no máximo assim, os Guerreiros Z, no máximo. Se tiver, tipo, algum personagem que ganha um pouquinho de destaque e tal, ele aparece como personagens do Torneio do Poder. Mas personagens, assim, tipo de figurante ou alguma coisa. No máximo, um personagem que ajude aparece, principalmente os Guerreiros Z. Mas, é isso. Mas agora, os personagens de Sonic. Olha, os personagens de Sonic, eu não tava pensando em colocar muita gente. Eu não tava pensando em colocar personagens que não são tão importantes assim. Como, por exemplo, sei lá, a Amy Rose. Eu sei que a Amy Rose é bastante importante, mas para o universo de Dragon Ball ela não se encaixa. Muito menos o Big the Cat. Mas agora, personagens assim que são fortes e que combinam com o próprio universo de Dragon Ball é o próprio Sonic, o Knuckles, o Shadow, o Silver e até mesmo o Tail. Personagens que combinam pro universo de Dragon Ball. Eu tava pensando em personagens que tem sim desenvolvimento bom. E não personagens que precisam ser salvos de algum perigo ou algo do tipo. Não, ou um personagem que, sei lá, ele pare pro Sonic ou pra algum personagem fazer algum favor. Não, eu tava pensando em personagens que tenham desenvolvimento e sejam fortes. E não isso. Outra coisa de personagem que eu também não quero é personagens feitos por fãs. Tipo, por exemplo, o Naso, ou o Cell Kadum, ou até mesmo o próprio Izanaki. Eu não tava pensando nisso. Eu tava pensando em personagens tipo do próprio universo de Dragon Ball e do próprio universo de Sonic. Mas talvez tenha algum personagem feito por mim. Personagens feitos por fã, não. Mas talvez tenham formas feitas por fãs. Como, por exemplo, alguma forma forte. O Ultra Sonic. Ou, sei lá, o Sonic Super Saiyajin 3. Ou Shadow Super Saiyajin 3, como tá aí na thumb do vídeo. Era isso que eu tava pensando, mas personagens feitos por fãs, pra mim, eu acho que não. O único personagem que eu acho que eu vou considerar meio que uma transformação que pode aparecer, que é feito por fã, é o Shadic, que é a fusão do Sonic com o Shadow. Esse era o único personagem feito por fã que eu tava pensando em colocar. Agora, outros personagens não. Mas agora, vamos para a cronologia da história. Vamos lá. A história vai começar no início do Dragon Ball Z. No início lá, antes do Raditz começar. Ela vai começar lá, né, antes do Raditz chegar na Terra. E ela vai seguir toda a história do Z e toda a história do Super. Ele não vai seguir a cronologia do Daima. Eu sei que o Daima ele é canônico e tal, mas sei lá, pra mim ele não encaixa nessa história. E também seria bem complicado encaixar. Então ele veria do Z, do início do Z, todas as sagas do Z, até o final do Dragon Ball Super. E talvez ele fosse pra saga do filme do Broly, Dragon Ball Super Broly. E também pro Dragon Ball Super Hero, se vocês quiserem, é claro. E bem, tudo pra falar sobre essa série no momento. Eu acho que eu já falei sobre tudo que eu tava pensando. Era isso. E o vídeo acho que vai acabar por aqui, pessoal. E antes desse vídeo terminar, eu tenho duas coisas para falar para vocês. Primeiro, estamos precisando de um thumb maker. Um cara que sabe fazer thumbs profissionais. Profissionais, tipo, uma thumbnail bem feita. Thumbnail bem feita mesmo. Tipo, uma thumbnail boa. Outra coisa é que a gente também tá precisando de um animador bom. Um animador que
saiba fazer Splash Animation boa. E é isso. E antes também de finalizar, outra coisa que eu também queria falar é que o Discord de Dragon Ball Sonic está pronto. Sim, o servidor do Discord. Então, se você quiser entrar lá, o link vai estar aí na descrição do vídeo. E você pode entrar lá, você pode conversar comigo, você pode conversar com os produtores, você pode conversar e também fazer novas amizades. E se você ficou interessado em participar do projeto, entre no servidor do Discord, que aí você pode falar comigo. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês gostem desse projeto. E esse projeto tem muita coisa ainda para percorrer. Bem, eu vou ficando por aqui. E tchau. Até mais.